Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célio. Este é o capítulo 2, seção 2.4, onde vamos falar de e-mail, correio eletrônico, e seus protocolos SMTP, POP e IMAP. O correio eletrônico ele tem alguns componentes principais. O agente do usuário, que é onde você compõe as suas mensagens, e lê as suas mensagens. O seu servidor de correio, que em geral fica no seu provedor, não fica na sua máquina local, e é onde tem tanto a sua caixa de entrada quanto a sua fila de saída de mensagens. O servidor de correio se comunica com outros servidores de correio através do protocolo SMTP. O agente do usuário também tipicamente comunica com o servidor de correio através do protocolo SMTP para enviar mensagens, E o servidor de correios tem essas duas estruturas de dados aqui, como a gente já falou, a caixa de entrada, onde você tem as mensagens recebidas, e a fila de saída. O agente do usuário mais comum nos dias de hoje é o browser, onde você compõe e lê as suas mensagens. Mas também tem vários aplicativos de vários fabricantes para ler correio eletrônico e para mostrar e permitir que o usuário componha as suas mensagens. Dentro do servidor de correio, a gente tem então uma fila de mensagens, que é essa fila aqui em verde, que tem as mensagens de correio a serem enviadas. Então, quando você compõe a sua mensagem no seu agente do usuário, no seu browser ou no seu aplicativo agente do usuário, ele vai então enviar essa mensagem primeiramente para o seu correio pessoal, seu servidor de correio pessoal, e esse servidor de correio armazena a sua mensagem numa fila de saída. Através do protocolo SMTP, ele vai contactar o servidor de correio do destino e então a sua mensagem será encaminhada para a caixa de entrada de mensagens do destinatário da sua mensagem. Então, além da fila de mensagens, ele também tem a sua caixa de entrada, e ele executa esse protocolo SMTP entre servidores de correio. Observa que entre servidores de correio, o protocolo SMTP ele tem que rodar dois processos nos servidores. Um processo para enviar mensagens de um servidor de correio de origem para o servidor de correio do destino, e um outro processo para receber as mensagens que estão vindo do servidor de correio de origem para ele, servidor de correio do destino. Então, todo servidor de correio SMTP ele tem dois processos, um processo de envio de mensagens e outro processo de recepção de mensagens. O protocolo SMTP ele é padronizado pelo IETF através da RFC 2821, entre outras. Usa o protocolo TCP para transmitir mensagens de forma confiável, sem perda, usando tipicamente a porta 25, é a porta padrão do SMTP. A transferência é direta do servidor de origem da mensagem ao servidor de destino, do destinatário, ao servidor de correio do destinatário. É feita em três fases. Uma primeira fase em que um servidor entra em contato com o outro e troca mensagens de controle de saudação, que a gente chama de handshaking. Depois ele transfere a mensagem, depois encerra a conexão. Nessa fase de saudação, transferência de mensagens e fechamento, são enviados comandos, mensagens de comando e de resposta entre os servidores SMTP. As mensagens são todas em formato texto ASCII. Então aqui a sequência, Quando um usuário, aqui a Alice, de origem, compõe uma mensagem, quer transmitir essa mensagem para o Bob, destinatário da mensagem, ela vai primeiramente compor a mensagem no agente do usuário dela, onde ali ela especifica qual é o e-mail do destinatário daquela mensagem. Depois ela vai e, através desse protocolo SMTP, essa mensagem é colocada na fila de saída do servidor de correio da Alice. Esse servidor de correio vai eventualmente entrar em contato com o servidor de correio do destinatário
E aqui já fica uma pergunta no ar que a gente vai responder na próxima sessão, que é como que o servidor de correio da Alice sabe qual é o nome e o endereço do servidor de correio do Bob, do destinatário. Observem que esses servidores de correio podem ser de qualquer domínio, né? Então eu posso ter aqui celio@ic.uf.br como criador da mensagem, né? Transmissor, remetente daquela mensagem, enviando uma mensagem para julio@ufrj.br. O ufrj.br é um domínio, não é o nome de uma máquina. Como é que o meu servidor de correio no IC vai saber qual é o nome do servidor de correio do destinatário? Bom, a gente vai responder isso lá na seção 2.4, 2.5, quando a gente estiver falando de DNS. Tá? Nesse momento, a gente vai entender que o servidor de correio da Alice consulta o servidor de DNS dele e vai descobrir, através de busca recursiva, né, ou iterativa, vai descobrir qual é o nome do servidor de correio do Bob. E aí ele vai então estabelecer uma conexão TCP e, através do protocolo SMTP, vai enviar a mensagem que vai sair da fila de saída do servidor de correio da Alice e vai entrar na caixa de entrada do servidor de correio do destinatário, que é o Bob. Eventualmente, o Bob vai acessar o correio eletrônico dele, vai abrir o agente do usuário dele, o aplicativo ou o browser, e vai acessar o servidor de correio. Quando ele acessar, ele vai ver que tem novas mensagens aqui na caixa de entrada dele e vai poder ler através de protocolos de acesso ao correio eletrônico, que aí no caso a gente tem os protocolos POP, IMAP e o próprio HTTP como protocolo de acesso à caixa de correio do destinatário. Aqui é um exemplo de uma interação entre servidores SMTP. Então aqui eu tenho um servidor que, assim que ele recebe uma mensagem, um pedido de conexão, ele já devolve um comando 220, é o código do comando, e aqui vem uma string que indica qual é o domínio daquele servidor. O cliente, então, o lado cliente do outro servidor, né, envia uma mensagem de hello e indica também o seu domínio. Ele responde com uma mensagem com o código 250, respondendo a ele, hello, e aquele domínio, muito prazer em conhecê-lo, né? Então agora os dois servidores já se conhecem, e aí o cliente indica, olha, tem uma mensagem indica qual é o domínio para o Bob, né? E o servidor responde com o código 250 indicando ok, é o código de sucesso, né? Então o cliente envia a mensagem propriamente dita e o servidor diz, olha, termine sua mensagem com um ponto. Ele então manda a mensagem, termina ela com um ponto e o servidor sabe que a mensagem foi recebida corretamente. Depois o cliente termina a conexão e a conexão então está finalizada. Você pode testar essa interação com servidores SMTP na porta 25. Então, se você souber o nome do servidor SMTP do seu provedor, por exemplo, você pode fazer um telnet para ele na porta 25 e executar alguns comandos. Alguns vão ter sucesso, como hello, mail. Se o servidor tiver autenticação do remetente, aí provavelmente você não vai ter sucesso no envio total de uma mensagem. Mas se ele não tiver, você vai conseguir então enviar uma mensagem simplesmente através da linha de comando, como neste exemplo do slide 55. Bom, alguns comentários, né? O SMTP usa, portanto, conexões TCP persistentes, ele manda todas essas mensagens aqui através da mesma conexão TCP. Ele requer que a mensagem e toda a mensagem esteja em formato ASCII, em formato texto. E aí, como é que a gente então envia anexos, fotos, documentos no correio eletrônico? Eles têm que ser convertidos para o formato texto. E aí existe uma extensão chamada MIME, que permite então converter objetos multimídia binários que sejam anexos, né, anexos da sua mensagem, em formato texto. Ele sempre termina então com uma linha em branco para indicar o fim da mensagem. Em comparação com o HTTP,
O protocolo SMTP ele empurra as mensagens para a sua caixa de entrada. Você não solicitou aquelas mensagens, mas elas são empurradas para a sua caixa de entrada. Já o protocolo HTTP, o seu browser só puxa os objetos que ele tem interesse, né? Então são abordagens diferentes do SMTP e do HTTP. Ambos têm essa interação, comando e resposta, né, com códigos de resposta e comandos em formato texto. No HTTP, cada objeto ele é encapsulado em uma única mensagem de resposta. Já no SMTP, você pode ter múltiplos objetos na mesma mensagem de e-mail. Ou seja, você pode ter múltiplos anexos na mesma mensagem de e-mail. E essa mensagem, então, ela é separada em partes, através de um código que é gerado quando você tem múltiplos anexos na sua mensagem. E aí você pode, então, ter essas várias mensagens, vários objetos encapsulados na mesma mensagem. O formato da mensagem típica do SMTP, e aqui, desculpa, não do SMTP, mas da mensagem do e-mail. Ela tem um cabeçalho com as informações básicas de e-mail, de remetente, destinatário e assunto. Uma linha em branco e depois o corpo da mensagem. E se eu tiver uma mensagem onde no corpo da mensagem eu tenho anexos binários, fotos, enfim. Então esses anexos, como eu falei, têm que ser convertidos para formato texto através da extensão MIME, e entre um anexo e o outro, um código separador é colocado entre um objeto e o outro, que são anexos da sua mensagem. Okay? Esses detalhes vocês podem ver com mais detalhes no próprio livro. Para acessar a sua mensagem, né, a gente falou lá no início que existe o protocolo de acesso, que o agente do usuário, aqui no caso o Bob, quando recebe a mensagem, ele quer acessar o correio dele para saber se tem mensagens na caixa de entrada, né? E ele vai usar para isso protocolos de acesso. Existem alguns protocolos de acesso. O SMTP ele é usado só para o envio da mensagem. Já para a recepção da mensagem, é necessário usar algum protocolo de acesso como o POP, o IMAP ou o HTTP. O POP é o mais antigo, ele é mais limitado, a gente vai mostrar um exemplo dele já à frente. O IMAP já tem muito mais recursos, permite que você organize no próprio servidor de correio, em pastas, cada uma das suas mensagens, mantém estado e sabe, no caso do IMAP, quais mensagens já foram lidas ou não. O POP não sabe, e aí ele depende que o cliente dele, que o agente do usuário, indique quais mensagens o Bob está interessado na caixa de entrada dele. Tá? E o HTTP permite, então, através do protocolo HTTP, que você acesse também as mensagens que estão e ficam armazenadas no seu servidor, né, de correio, na caixa de entrada. Um exemplo do protocolo POP, ele tem uma fase de autorização, onde o usuário entra aqui em formato texto com usuário e senha. Aqui já dá para ver que isso já não é muito seguro, né, porque a gente está transmitindo usuário e senha em formato texto aberto, né, sem estar cifrado. Ele pode dar um comando de list, e aí listar as mensagens que estão armazenadas no servidor. Pode dar comandos de retrieve e indicar qual mensagem ele quer recuperar, e aí o servidor manda aquela mensagem. Pode dar comandos de deletar a mensagem do servidor ou manter. Se o cliente não deletar a mensagem do servidor, ela fica mantida lá. Mas aí toda vez que o cliente entrar, aquela mensagem vai aparecer lá no servidor. E o servidor não sabe quais mensagens são lidas ou não. Então é parte do cliente fazer esse controle, né? No caso do POP, se ele entra num novo cliente, o cliente novo acaba recuperando novamente todas as mensagens que estão no servidor. E um comando de quit para terminar a conexão. Ainda alguns comentários sobre o POP. Aquele exemplo está o modo download and delete, né? Então ele baixa a mensagem e deleta ela do servidor, mas ele pode optar por mantê-la no servidor também. Se ele optar por manter, então as cópias das mensagens vão ficar no servidor, só que com essa ressalva de que o servidor POP ele é sem estado, então ele não sabe quais mensagens já foram lidas num outro cliente, né? Então quando você baixa num outro cliente, você baixa novamente todas as mesmas mensagens. O IMAP não, já é bem mais sofisticado, mantém todas as mensagens no próprio servidor e permite que o usuário organize as mensagens em pastas, né?
E aí, com isso, ele mantém estado das mensagens que já foram lidas e organizadas em pastas entre sessões. Você pode usar clientes diferentes e essas mensagens vão estar organizadas no servidor e vão ser vistas da mesma forma em clientes diferentes, né? Bom, gente, com isso a gente encerra o correio eletrônico. Tem muito mais detalhe no livro. Como sempre, eu recomendo que vocês leiam o livro para ver os detalhes de, por exemplo, como receber e enviar mensagens com anexos, né, que não foi tratado aqui nos slides, mas está bem documentado no livro. Ok?